Olá, eu sou Soraya Lucato E eu sou Carlos Eduardo Lima. e esse é o podcast Retomada. Podcast Retomada é uma realização da Associação Mundo Solidário com oferecimento do Fundo Nacional da Cultura, do Ministério da Cultura, e é um podcast que tem por objetivo mostrar histórias de reinvenção, de readequação, de, enfim, redescobertas acontecidas durante a pandemia da Covid-19. Pessoas que entraram na pandemia de um jeito e que saíram de outro jeito, transformadas, vivendo novas experiências. E é justamente isso que a gente quer mostrar aqui, Soraya. E quem que a gente tem hoje aqui presente? Hoje a gente está com a nossa convidada Denise Ballarini, da Poética do Habitar. Denise Vallarini, temos aqui a ficha técnica dela, fundadora do projeto Poética do Habitar, junto com a sua filha Lina, de 4 anos, formada em artes visuais pela PUC de Campinas, com mestrado pelo Instituto de Artes da Unicamp, e atualmente ela se dedica à pesquisa de produção de pigmentos naturais e elaboração de materiais artísticos. Já atuou como docente nas faculdades Unimetrocamp e Unitá, nos cursos de Pedagogia e Dança. Foi docente na Universidade do Vale do São Francisco, no curso de Artes Visuais, formadora de professores pelo ateliê Quero Quero, participou do projeto Estado de Ateliê, investigações práticas com artistas, educadores e atelieristas, pelo BINA Espaço de Arte, coordenado por Estela Barbieri, e trabalha também com formação de professores. Denise, é só isso mesmo ou você acha que ainda tem mais coisa para a gente dizer de você? Olá, um prazer estar aqui, Soraya, Carlos, agradeço imensamente o convite. Eu acho que é isso, assim, esse curso de artes visuais me fez, acho que possibilitou, ficar migrando entre as linguagens, e tem algumas outras coisas aí que eu fiz, que pouca gente sabe, mas fui muitos anos titiriteira. Eu manipulava bonecos, era atriz e trabalhava Hum. com títeres. É, Olha, que legal. é. Então isso é muito interessante porque, trabalhei com pessoas com deficiência intelectual, depois trabalhei com pessoas, com doença psiquiátrica em hospitais, fui para a rede particular de ensino, voltei, só sei que, eu sou muito feliz nessa minha trajetória. Eu escolhi exatamente aquilo que eu amo fazer. Nossa, muito legal isso, né? Realmente é um campo de atuação. O bacana da questão da arte-terapia, das artes visuais e tal, é que elas se comunicam bastante, né. Então eu, por exemplo, citei aqui um monte de atribuições suas que tem tanto a ver com a parte artística, pelo sentido estrito do termo, como essa atuação na parte de arte-terapia, que aí a gente tem todo um outro campo, toda uma outra vivência, né, que vai em paralelo ali, meio que se comunicando às vezes e tal. É Uhum. bem ampla a atuação, né. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu tinha, muito interesse, por trabalhar com diversas realidades e desde da faculdade eu já estagiava, e já tinha esse objetivo, né. Então, conhecer a escola, eh que está lá na periferia, mas também saber a realidade do hospital, dentro daquilo que a minha formação, poderia contribuir, com o mundo, né, com o mundo. Então eu acho que é isso. É, não, exatamente. Bom, então é como a gente falou no início aqui do podcast, a gente sempre procura trazer a questão desse evento global, né, que foi a pandemia da Covid-19, que é esse foco mais ou menos que a gente tem nessa primeira temporada do podcast, para a gente, primeiro de tudo, né, trazer a impressão de como a pessoa com a qual a gente está conversando estava no início dessa pandemia, porque ela começou, ainda que as notícias tivessem começado a pipocar ali no iniciozinho de 2020, ali em fevereiro, mais ou menos, a gente já começasse a ver que era alguma coisa mais séria. Ninguém imaginava que cerca de um mês depois disso as pessoas estariam dentro de casa sem poder sair, com uma realidade que aí foi se estabelecendo, que ninguém imaginava mesmo que isso pudesse acontecer, que foi o confinamento social, né. Então, Denise, queria perguntar para você, para a gente traçar justamente essa linha, como você estava no momento imediatamente anterior à pandemia, né? O que que você estava fazendo? Como é que estava a sua vida? E aí como é que as coisas começaram a mudar quando a pandemia aconteceu e aí as pessoas precisaram ficar em casa? Uhum. É, eh
É curioso pensar que eu, 2019 a Aline então nasceu, né, Uhum, e eu estava morando em Americana na época, e eu pensei: "Bom, eu vou para Campinas, eu vou voltar para Campinas", que foi onde eu me formei, onde, enfim, eu estudei e trabalhei, e eu achava que eu tinha que voltar para Campinas, porque lá eu teria, maiores opções de escola, enfim, lazer e parques e outras coisas, né. Então eu lembro de 2 coisas, assim, muito, eh eh, vívidas, assim, em relação à pandemia, que foi esse momento, né, então a gente se muda para um apartamento na região central de Campinas, um uhum. apartamento, de uma amiga, já tinha vivido nesse apartamento, só que ele era, uma casa que vivia eu e mais 2 amigas, e aí eu sei que ela me escreveu, falou: "Olha, eu tô alugando apartamento", então eu voltei pra esse apartamento que eu já conhecia, né. Só que dessa vez com a minha família. Então a gente volta pra lá e, enfim, a gente estava indo organizando a casa, eu só sei que depois de 15 dias estoura, assim, essa coisa toda da pandemia. E eu Uhum. sempre fico com um certo cuidado de falar isso, mas eu não tinha noção de que isso fosse tão sério. Eu não achei que fosse acontecer isso tudo. Eu acho que ninguém sabia, né. É, Por não. isso que eu até É, fiz essa ressalva, né, que assim, é. um mês depois tudo mudou. Eu achava que era mais uma notícia, assim, eu não estava acreditando nisso. E aí eu lembro que a gente estava ainda organizando as coisas da casa, né, a gente demora um tempo para colocar tudo no lugar, né. Sim. E aí eu lembro que eu vim para minha cidade num dia, num fim de semana, a gente sempre vem aos finais de semana para Americana, e eu lembro que eu estava no carro, saindo e dando tchau, assim, para os meus pais, e me bateu uma dor tão profunda, me bateu uma tristeza tão imensa de ver meus pais no portão, assim, eu dando tchau com a minha filha tão pequena, e eu pensei assim, eu comentei assim com o meu companheiro, eu falei assim: "Fabrício, eu acho, que vai demorar muito para a gente poder voltar a conviver com os meus pais. Esse negócio aí que estão falando da pandemia é é muito sério e eu acho que chegou". Sabe quando cai assim, né, você Uma entra em grande contato ficha, né. Sim. com a realidade. E eu lembro de dar tchau, assim, para eles e, assim, tudo que eu mais queria era essa convivência da minha Hum, filha com os meus pais, né. claro. Bom, aí eu lembro de virar a rua, assim, virar a esquina, assim, e aí a gente veio em silêncio, assim. A gente veio em silêncio os 40 quilômetros, assim, de Americana a Campinas, e eu lembro que daí durante essa semana chegou o primeiro caso de covid em Campinas. Eu Puxa. lembro que até era uma menina que estava uma coisa assim, parece que ela estava numa festa em São Paulo e chegou. E aí quando chegou, foi aquela semana que tudo fechou, Tá. né, e aí eu estava nesse momento trabalhando em 5 escolas particulares, 5. Nossa, caramba. E eu viajava cada dia para uma cidade diferente. E aí eu estava foi esse, assim, o contexto, eu estava trabalhando com 5 escolas, de repente eu me vi ali em casa, né, com a Lina muito pequena, isolada fisicamente, né, socialmente, e a gente levou muito a sério, esse isolamento, muito a sério. E realmente demorou muito pra gente voltar a abraçar os meus pais, porque a gente levou muito a sério esse isolamento, a gente tinha pavor de que algo acontecesse para as pessoas e para um de nós. Hum, Então complicado. eu acho que foi esse, assim, o contexto, né. Então, assim, pandemia chega, eu não acredito muito que isso nem metade do que foi, e tô entrando num apartamento numa outra cidade, num outro contexto, tô descobrindo um novo espaço com a menina pequena, com uma sobrecarga de trabalho de 5 escolas e assim foi. E aí você tem essa questão a questão no caso profissional, essa questão do trabalho com os colégios, né,
E aí Uhum, você começa a ter todo aquele problema que todo mundo que trabalha com isso teve, da definição de como vai continuar, uhum. né, nas aulas, né, como é que você vai ministrar as aulas, vai ser a distância, que circunstâncias, etc e tal. E aí Sim. você ainda permaneceu muito tempo, Uhum, na entrada da pandemia com essa rotina, como é que isso te afetou com a uhum. criança pequena, como é que foi isso? É, essa pergunta é interessante, porque assim, eh as coisas foram acontecendo de uma maneira meio, acho que muito orgânica. Então eu estava nessas escolas e além disso, né, uma na verdade não era uma escola, era uma faculdade que eu ministrava aula, e era, né, 4 escolas e, enfim, uma faculdade. Então, era tudo muito novo e a faculdade que eu estava dando aula na época foi uma das pioneiras a entrar com o ensino online, assim, a pandemia estourou, na semana seguinte o nosso sistema já estava implantado. E Uhum. aquilo foi muito novo, aquilo foi muito, eh, difícil no começo, como que eu vou ensinar artes, né, uma disciplina completamente prática, sensível da vivência do ateliê, eh, para corpo a corpo, né. Mas a gente foi, eu acho que nessa situação de muita dor, a gente foi se acolhendo muito nesse processo, né, aluno e professor. Claro que vai ter gente que nunca vai entender, mas assim, a grande maioria teve um outro movimento, né. Então, o que passou é que junto disso, de estar em casa, é claro que eu comecei a também ter mais tempo para estar ali com a Lina, né, eu não tinha que me deslocar, eu não tinha esse tempo de sair de uma cidade para outra, então eu usava esse tempo, obviamente, para estar com a Lina e tentar, perdão, suprir aquele aquele isolamento de um apartamento, né. Então, o segundo momento muito curioso dessa pandemia é quando a gente olha para o apartamento e a gente fala assim: "Bom, eh, eu acho que a gente vai ficar isolado muito tempo, então vamos transformar esse apartamento num laboratório para a Lina". Uhum. Hum, Então a gente transforma aquele apartamento, já que também estava tudo em caixa, os ambientes sendo, organizados e compostos, enfim. Então, a gente realmente transformou o apartamento num grande ateliê. É, Olha que legal. foi. A Hum. gente transforma o ateliê no apartamento num grande ateliê. Para vocês terem uma ideia, o quarto da Lina, ele eu lembro do medo de sair, assim, e eu lembro que eu fui numa dessas grandes lojas de construção, de compras para construção, Sim. uhum. e eu trouxe muitos sacos de areia. E eu Olha. passei, assim, pelo meu ma é. E aí eu joguei areia toda no chão de um dos quartos do no quarto da Lina, né. E Aham. a gente Fez uma transfor caixa de areia gigante. nem era caixa, era no piso mesmo. Uhum, Era um taco de madeira, assim, a gente fez um parque ali. Aham. E aí chegava no final do dia, eu trancava aquela porta e estava tudo certo, Hum. né. Os ambientes eles eram pensados de acordo com a luz que entrava, com a sombra que nós poderíamos interagir, com os sons novos daquele apartamento, a gente estava numa região central, com todo o ambiente ele era visto como uma possibilidade, de, eh eh de ampliar, a educação estética e sensível dali. Sim. E aí, nesse momento, eu lembro muito da Stella Barbieri, que tinha um projeto, assim, né, porque daí a gente foi para o ambiente online mesmo, né, a gente passou a conviver e ela tinha um programa, assim, um programa não, ela fazia umas lives que falava muito sobre a casa, e aquilo foi um abraço para mim, porque, a gente estava em constante diálogo do que fazer para ampliar esse ambiente que agora nós estávamos, né, hum. frequentando, né. E foi bonito esse processo dentro da casa de tentar, sobreviver a tudo que estava passando. E num desses contextos, eu fiquei uns 6 meses sem levar
a Lina para o pediatra, Uhum, por medo. claro. E aí quando eu levei, ele falou: "Denise, você realmente precisa levar a Lina para tomar sol". Eu nem descia. Uhum, Uhum, Eu descia, eu morava no segundo andar, descia pela escada, e aí eu falei assim: "Ah, legal, então nós vamos, sair para tomar sol". E aí foi quando meu companheiro falou: "Olha", eu falei: "Pra onde nós vamos? Eu quero ir num lugar que não tenha, eu não quero me encontrar com as pessoas, eu tô uhum, realmente, né". isolada, Foi né? aí, isolada, é. Foi aí que nós começamos a frequentar, muitas florestas, trilhas, matas fechadas, e que foi aí que eu acho que foi o primeiro passo para o Poética do Habitar, projeto ao qual me dedico integralmente hoje, nascer. Uhum. Muito legal. E eu acredito, assim, que você está falando, essa coisa da casa, né, e expandir da casa direto para o ambiente da natureza, é entender exatamente isso, que a tua casa e a floresta, o ambiente, natural, é a sua casa também. Foi uma coisa que muita gente na pandemia acabou caindo a ficha. Falar: "Cara, espera aí, eu tô, né, eu tenho a minha casa, o meu ambiente de segurança, mas eu tenho ambientes onde eu possa me ancorar". Estou falando do sensório, a Uhum, necessidade de trabalhar esse sensório e nos ajudar a segurar um pouquinho a onda do mental mesmo, que todo uhum, mundo entrou pelo fato de estar completamente isolado. Eu conheci uhum, várias pessoas que fizeram esse movimento de: "Olha, eu preciso ir para um parque, eu preciso olhar o mar, eu preciso pelo menos olhar", né. Então uhum, as pessoas uhum, caiu essa ficha de que: "Poxa, eu faço parte dessa natureza e eu preciso dela na minha vida, de alguma maneira", uhum. né, Exatamente, que no foi. vucu-vucu da vida não deu. Então eu acho que isso É. foi uma grande sacada, mas continua, me diz, porque isso é bem interessante. É, e eu acho que daí a gente começou a falar muito mais da natureza, né, e a olhar muito mais para esse espaço, e fazer relações mais profundas e entender melhor também, o que a gente tem, como que a gente tem, eh cuidado, enfim, como a gente tem, atravessado, como que a gente tem, entendido e compreendido, né, as nossas ações, enfim, entender que nós somos natureza, é toda essa questão. Eu só sei que a gente foi para essa para uma primeira, que eu chamo de expedição ao Uhum, mundo natural e genuíno, para lugares, assim, que às vezes eu pensava: "Nossa, será que alguém já pisou aqui?". uhum, Porque nós adentrávamos ao cerne das florestas, e era bonito isso, porque a Lina foi educada nesse lugar. Então essa foi a maneira que eu entendi que eu podia suprir, esse lugar da pandemia, da prisão, assim, né, da casa, assim, prisão eu digo porque a gente ficou ali. Então a Lina, ela foi educada, eh, com tudo que estava pronto e gratuito ali no meio da floresta. Então, o estudo das cores, dos odores, dos cheiros, dos sons. Ela foi educada, num tempo lento para as coisas, né. Então era engraçado porque ela que faz a primeira coleta, né, a Lina funda esse projeto. E eu, como mãe, artista, educadora, eu estava ali, observando toda a gestualidade dela na travessia. uhum. Então era bonito ver que ela ela caminhava e às vezes eu queria apressar o passo e dizia: "Vamos, vamos filha". E aí meu marido falou: "Olha", um dia ele falou: "Cuidado que ela tá ali querendo, ela tá ela tá tomou investigando gosto, aí". né, tomou É, Uhum, gosto. é. E eu lembro que um dia ela ficou ali 1h30 no recorte da paisagem, no uhum, recorte, assim, ia, voltava, sentava, deitava, ia, passava, olhava, né. Então muitos eventos aconteciam ali. Quando você atravessa uma floresta, são muitos os eventos, né.
que Uhum. que chegam, o inesperado. Tem muitos vídeos que a gente fez, que estão disponíveis na internet, e que eu lembro de falar para o cinegrafista assim: "Olha, vamos tentar fazer com que tudo que sai aqui seja, de fato, os eventos que acontecem quando você não está presente", né. E aí eu sei que a Lina começou a coletar os elementos naturais, começou a coletar os elementos naturais e coleta, e coleta, e coleta, e dá para o pai, quando não cabe mais no bolso, ela coloca na sacolinha, e ela não selecionava qualquer coisa. E essa seleção dela começou a me chamar muito a atenção, e eu passo então a estudar a coleta da Lina. Eh, Nesse ínterim, a gente tinha uma rotina extremamente definida. Então, todos os dias, sem exceção, todos os dias eu tinha nesse momento uma pessoa que me ajudava. Eu e meu marido trabalhávamos, e essa pessoa era uma pessoa incrível, assim, que também levava uma vida muito isolada, então a gente, trouxe essa pessoa para nos apoiar, e todos os dias, sem exceção, às 15h nós propunhamos uma vivência artística para a Lina dentro do apartamento, dentro desse laboratório muito vivo para ela, todos os dias. Chegou um dado momento que eu começo a utilizar esses elementos que eram coletados por ela para compor algumas proposições artísticas em casa. Uhum. Então eu colocava lá, de acordo com o que eu queria, né, que eu pensava, o que eu tinha como objetivo, os elementos da natureza que ela coletava, e ela, juntava, tal. Certo dia, então, a Lina mistura uma terrinha que ela tinha coletado com água, e ela Uhum. passa a pintar ali um papel. E a gente pega então esse papel, e tinha um espaço desse grande ateliê, que era a galeria da Lina. A gente colocava toda a produção da Lina ali. E aí eu lembro que aquele desenho começou, era água e terra, né, um barro, e ele Uhum. começou a cair da parede. Eu falei: "Nossa, eu não acredito que aconteceu isso, né. Puxa vida", eu falei: "Estava tão legal", ele começou a craquelar. E aí então, assim, dando um salto, né, para contar aqui, eu começo a produzir, as primeiras tintas para a Lina, começo a investigar como que eu posso fazer uma tinta potente, vinda da natureza, vinda dessas coletas, para a Lina usar no dia a dia em casa. E aí, eu nem tinha Instagram, eu tinha um Facebook, assim, na época, eu mexia pouco. Eu lembro que eu comecei a postar isso, e eu comecei a receber mensagem de pessoas que queriam saber que tinta era aquela que eu tinha feito, essas coisas todas. Eu só sei que, dando mais um outro salto, eu fui saindo de uma escola, e depois eu saí de outra, e depois eu saí de outra, e eu lembro que o meu companheiro falava: "Pode sair que eu que, que A vai dar gente aguenta aqui. certo, a gente aguenta", e foi até que, quando eu me vi, eu estava somente com o projeto, né. Então olha, veja, é é um projeto que é fundado por uma bebê, Uhum. é um projeto de muita escuta em relação à pesquisa de uma criança, muito pequena, vivendo a sua primeiríssima infância. É um projeto que dá voz, né, às vezes a gente, eu ainda vejo muito trabalho com criança pequena que com pouco protagonismo para a Uhum. primeiríssima infância, né, Uhum. de muita reprodução, de muita, enfim, mas vejam, né, o quanto essa criança, ela muda e transforma a minha vida, né, e dando ênfase para uma pesquisa artística e sensível demais, e que nasce então o projeto Poética do Habitar, que hoje é um projeto que, eh, a gente já chegou em várias partes do mundo, né, com as Uhum. nossas tintas, várias partes do mundo mesmo. Eu, investigando cada dia mais, eh, a a a pesquisa de principalmente, né, com ênfase em aquarela no Brasil, em solo nacional, eh, que é um ato de muita coragem, porque a gente
tá aqui num ateliê, em que trabalham 4 mulheres, eh, e enfim, tentando, levar adiante essa pesquisa, tentar ganhar, um olhar dos artistas, dos educadores, das escolas. A gente produz aqui uma tinta que está na bancada dos artistas, grandes artistas, mas também tá nas casas, tá nos ateliês, porque a gente preza demais pela qualidade desse material e pela formulação desses materiais, por não conter nenhum metal pesado, por tentar ser o mais natural possível, né, por tentar trazer um projeto que seja sustentável, e todas essas ideias, né, em tudo aquilo, em todas as nossas ações, da coleta à embalagem, dos lugares que a gente compra pigmento, saber a origem, saber quem são os trabalhadores dessa fábrica, sabe? E é Uhum. isso que a gente faz aqui. Ô, Então, veja, né, transformação total aí na nossa vida com tudo aí que passou, nessa pandemia. ô Denise, queria aproveitar para te voltar só um pouquinho no tempo, Hum. porque eu fiquei curioso, e acho que o pessoal que está ouvindo também ficou com essa questão de você ter optado, né, ter seguido essa intuição dos espaços abertos, primeiramente, né, como Uhum, sendo um momento de você levar a Lina e a você uhum, mesmo e a seu companheiro, na medida do uhum, possível, para ambientes uhum, abertos e tal, para ter ali um um respiro, digamos, né. E você falou das florestas, bosques e regiões, assim. Você estava em Campinas, no caso, uhum, não é isso? uhum. Interior Isso. paulista. Explica pra gente como é que foi a escolha desses lugares, assim, porque Uhum, eu não conheço Campinas, sendo muito honesto, mas eu imagino que seja uma cidade grande. Como que dentro desse contexto urbano vocês acharam esses espaços de tranquilidade, assim? Porque me parece que isso foi muito importante para as inspirações que vieram depois, né. Conta um pouquinho pra gente uhum, como é que foi essa parte. uhum. Então, eu cresci, numa período de férias e feriados e tudo mais, eu cresci em Minas ali, né. Hum, E meu pai tem uma casinha, eh, na que tem o quintal, a a represa, a Lagoa de Furnas, Uhum. né. tá. Então a gente tem uma casa ali no pé da montanha. E foi ali que a gente começa, né, então ali a gente começa, a gente fica muito ali, muito, Uhum, mas a gente não fica só ali, a gente vai também para a região da Serra da Canastra, da Serra da Mantiqueira, a tá. gente vai muito para a região de Sousa, Joaquim Egídio, Sim. né, mas a gente gostava mesmo era de pegar o carro e não saber para onde ir, e adentrar as matas. Teve um lugar tão bonito que a gente foi, na Serra da Canastra, que eu lembro até hoje, eu tenho imagens desse lugar, são as imagens acho que mais bonitas, assim, de lugares que a gente foi, tá ali na região da Serra da Canastra, eu fiquei numa cidadezinha com uma amiga, tem uma casinha lá, foi muito marcante essa nossa travessia, que fica ali em São João Batista do Glória, ali na Serra da Canastra, e a gente foi andando, 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 até que a gente chegou num lugar, assim, que era quase como um poço de água Hum. natural, e tinha que descer. E aí meu marido disse assim: "Denise, não vamos fazer isso, Denise, não vamos fazer isso". Falei: "Vamos, vamos". A Lina peguei Lina no colo, fomos descendo com corda, Lina junto. Quando a gente chega nesse lugar, assim, gente, era assim um lugar de água que a água tinha uma outra cor, né, Uhum, que as Uhum. luzes que entravam por entre as árvores, né, e o próprio buraco, né, desse Uhum. poço, era era muito irresistível, né, era tudo muito novo, tudo muito curioso, e os sons, né, os sons das águas, era realmente um respiro, foi o que nos salvou, eu acho. Esse esse era um projeto isolamento social, assim, ao pé da letra, né. sim, Uhum. até porque a gente acaba perdendo o meu sogro na pandemia, Hum. então aí as coisas ficaram ainda mais,
eu diria que um pouco mais ainda mais severas, assim, né, pra gente mas eu acho que é isso, assim, a gente perdeu muita coisa, a gente aprendeu muita coisa, ficou dores que vão para a vida, e a gente também conseguiu, eh, ter esperança em outras, teve coisa que a gente pôde ter uma compreensão mais alargada, da vida, do mundo, das pessoas, e acho que é isso, assim, né. A pandemia chega para mostrar também para mim, o olha só que interessante, né, eh o meu real lugar no mundo é esse ateliê aqui hoje, Uhum, né, esse lugar de esse lugar de criação, de invenção, que eu lembro tinha uma professora na faculdade que falou a primeira coisa, assim, para mim: "Olha, quem aqui não quer ir para a área da educação?" E eu lembro que éramos acho que em 30, 40 alunos, quem aqui não quer ir para a área da educação? E eu lembro que, eh, eu olhei para a sala assim, quase 30 pessoas levantaram a mão, todo mundo queria ser artista, né. Hum. E e eu fui uma dessas. E a primeira coisa que eu me apaixonei, assim, foi esse lugar da educação, dentro de todas as áreas que eu podia atuar, meu curso era artes visuais com ênfase em design, então eu tinha muitas frentes que eu podia atuar, e trabalhei aí quase deu 17 anos na educação, e eu achei que eu queria passar por todas as realidades, passei, vivi intensamente, e aí também no finalzinho eu já estava querendo, fazer alguma coisa, diferente, e aí essa descoberta, né, essa criança que chega em meio à pandemia e que revela, né, porque há muita escuta, muito respeito também, pela infância aqui na minha casa, e hoje eu não me vejo eu não me vejo fazendo outra coisa mais, a não ser, estar aqui nesse ateliê imersa, produzindo e pesquisando materiais artísticos em solo nacional. Eu queria te fazer uma outra pergunta, ô Denise, com relação a esse outro momento que você começa a ver a necessidade das tintas, né, dentro das características que você falou, para uma criança mexer, com toda essa preocupação sustentável e tal. A minha pergunta, minha curiosidade, depois que você falou, é a seguinte: quando que você consegue perceber que esse, gesto de você proporcionar meios para a Lina fazer as pinturas e que fossem mais duráveis e mais adequadas e tal, quando que você percebe que isso poderia significar para você um meio profissional de substituição até dos empregos que você tinha antes, assim, essa passagem, quando é que você nota isso? Quando é que você tem a sacada de: "Opa, isso aqui, além do que eu quero para minha filha, também pode me dar outras coisas"? Você já mexia com pigmentos antes da pandemia? Conta pra gente essa sua relação com os pigmentos. Uhum. Olha, durante a faculdade eu tinha muito interesse por saber que tipo de material que eu estava utilizando, e eu produzia muito material para o uso. Uhum. Eu uhum, pintava na época com café, eu gostava de entender a materialidade das coisas, eu sempre fui muito isso eu devo muito ao Uma meu pai me curiosidade, assim, né. tem uma coisa super bonita que eu escrevo para ele, porque a gente quando estava na infância, a gente vivia de aluguel lá, e a gente passou por umas 4 casas antes de ter a nossa. uhum, E eu lembro que a gente chegava nesses lugares e tinha bem Amélie Poulain, a gente tinha aquela coisa, de resgatar o que os antigos donos deixavam na casa, ou de sim, coletar mesmo, e a gente criava, eu e meu pai, né, meu pai, ele me ensinava a fazer máquina de chuva, meu pai me ensinava a transformar os elementos e olhar para a materialidade com uma lupa mesmo, sabe, de uhum, Uhum. aumento para as coisas. E eu lembro que eu fiz faculdade de artes e muito meu mestrado foi para estudar, os livros didáticos de arte do Brasil no ensino fundamental, então eu estava muito conectada com essa coisa de propostas, né, do ensino de arte ali no ensino fundamental e enfim. Aí, mas eu sempre tive esse interesse, né, esse lugar da pesquisa, sempre fui uma menina, eh, com muito interesse em observar as coisas, né.
Uhum. E aí, eu lembro que quando eu fui oferecer uma tinta para a Lina, essas tintas comerciais, eu comecei a entrar nas fichas técnicas, que elas não são tão disponíveis facilmente pra gente, e eu Uhum. comecei a ver que podia ser que a Lina tivesse problemas, assim, Alguma sabe, alergia, né, algum tipo alguma de coisa. alergia, tal. É, É bem comum, né, mais do que a é, gente imagina. mais, Mesmo mais escrito atóxico, sim, tem né, tem toxicidade. E eu estava toxicidade, ali exatamente. atenta nisso. E quando ela fez a primeira tinta, eu falei: "Olha aí, eu vou fazer essas tintas, né". Só que assim, tem muita coisa pra gente falar disso, né, a maioria dos nossos solos tem muito solo contaminado, viu. Uhum. Então é muito perigoso também a gente só achar que tá pegando a terra e tá fazendo uma tinta, às vezes é muito pior do que a gente usar uma tinta, infelizmente essa é a realidade, né. Uhum. Mudando, eu vou fugir um pouquinho da pergunta do Carlos, mas assim, para a gente trabalhar com as tintas de terra aqui, a gente tinha que analisar esse solo, e a gente foi Uhum. ficando assim, né. Então, olha, só para dizer, Carlos, que então foi muito curioso, porque eu comecei a publicar as coisas que eu fazia só para a Lina, e eu Uhum. comecei a receber um monte de mensagem. Aí eu até ri, eu falava assim: "Gente, olha, Fabrício, estão pedindo aqui a minha tinta". Então, perguntaram se eu vendo. Eu lembro quando a primeira pessoa escreveu para mim: "Você vende essa tinta?". E eu achei aquilo muito engraçado, né, Você não tinha te fazendo ocorrido, né, não tinha te ocorrido. não, Uhum. não, elaborando prova ali, e alguém me perguntando se eu podia vender aquelas tintas, se eu estava pensando em vender. E eu peguei e falei assim: "Um dia, já cansada lá daquela história toda de dar aula tão longe dos meus alunos", eu falei: "Quer saber, Fabrício, eu vou sair de uma escola e eu vou tentar ver se eu faço uma série limitada, sei lá". Foi aí que nasceu a primeira paleta da Poética do Habitat, chamado O Trajeto da Formiga, que são com terras coletadas ali na montanha, em Minas, onde meu pai tem essa casinha no pé da montanha, e Uhum. a gente fez ali, eu coletei 5 terras diferentes, e eu fiz a primeira paleta de tintas do Poética do Habitat ali. E aí eu lancei, assim, eu lancei, Lançou por conta própria, no Instagram coloquei no Instagram. e vamos lá. É. E aí foi um boom, assim, de gente me pedindo. Mas teve Uhum. um outro momento, que foi o boom mesmo, que foi quando eu falei assim: agora está na hora de eu sair de mais uma ou 2 escolas", que Uhum. foi quando, eh, eu aprendi a fazer um giz, foi até com uma pesquisadora incrível que ela se chama Maybi, ela é da Matricária. Ela ensinou a fazer um giz e tudo mais, e eu fiz esse giz, fiz, tinta, enfim, eu fui fazer, e eu lembro que ela falou assim: "Ó, é legal, eu ensino aqui, mas e tentem outras coisas, tentem fazer do jeito de vocês e tal". E foi isso, eu falei: "Gente, olha que legal, eu posso fazer essa pesquisa aqui". E aí eu lembro que eu fiz e refiz de novo, até que eu cheguei numa consistência muito interessante, que eu gostava, e eu mandei esse material para Ana Carol Tomé, do Ser Criança Natural, que é uma educadora incrível que traz essa questão da natureza. Ela foi para fora, ela estudou a educação, chama, como que é? Ela foi para fora e começou a estudar a educação nas florestas, acho que foi em Inglaterra, eu não lembro exatamente os países que ela foi estudar Uhum. e tal. Quando eu mandei para ela, eu mandei assim: "Ah, sei lá, vamos ver". E eu lembro dela me mandar uma mensagem falando que aquilo era incrível, que era muito lindo e ela publicou. Quando a Ana Carol publica isso no Instagram dela, Uhum. aí eu saí das escolas. Eu saí das escolas. Completamente, aí não sobrou mais nenhuma. Não, daí eu fiquei só com a faculdade, e aí eu
fiquei mais um tempo no apartamento, o negócio cresceu e eu voltei para a cidade de Americana, que é a qual eu estou hoje. Uhum. E aí eu volto para uma casa, morando num espaço, assim, de condomínio fechado, que tinha muita área verde para a Lina, e minha Uhum. irmã morava na mesma rua, coisas assim, né, detalhes que vão fazendo. E aí eu ampliei, assim, o negócio. E hoje a gente já está numa outra casa, na terceira casa, ampliando, porque eu sempre deixo o ateliê junto com a casa. Uhum. E e aí hoje eu só trabalho com o ateliê mesmo. E, E ô me fala Denise, uma coisa, é, deixa eu te vai, Soraya. perguntar, como é que foi essa trajetória, essa transição, aí já falando do imediatamente pós-pandemia, com a educação da Lina, por exemplo? Porque você fez toda essa parte da educação dela muito sensorial, muito no tempo dela, muito com as descobertas dela e a importância que ela tem na poética. E como é que é isso agora, que ela já está maiorzinha, né? Pós-pandemia, ela já está com 4 anos, então como é que é isso? Como é que foi essa transição? Tanto para ela quanto para você também, de Uhum. ampliar, né. Como é que foi isso? É ótimo. O projeto cresce e eu tô aqui enlouquecida com muita coisa, né, para fazer. Então o que também, se passa, a Lina hoje estuda numa escola Waldorf, numa escola incrível aqui na cidade. Nós moramos numa área rural. E a Lina está sentindo nesse momento muita falta de coleta. Ela fala: "Mamãe do céu, eu quero coletar. Não tenho conseguido ir com a frequência que eu gostaria, mas ela está numa área, né, a gente mora também numa casa que também tem um espaço verde interessante, e todas as vezes que a gente consegue aos finais de semana, que era o ritmo também que a gente fazia lá, não dava para eu pegar a Lina e ir sozinha para uma floresta, infelizmente. Não tem Uhum, como, né, eu tinha que ir com o meu companheiro. Mas, por exemplo, agora, agora, nesse momento, eles vieram aqui e me deram tchau, eles estão indo uhum. coletar, porque fazia já algum tempinho que eles não iam, que eu Uhum, também não vou com ela um tempinho, mas a gente não fica longe. A natureza, a própria escola é uma área, parece uma chácara, né, de muita terra, de muito verde, de muita natureza, né, uhum, e então, não é com aquela frequência que nós íamos, e quando a gente vai para expedições para trazer realmente as terras, que inclusive ela ajuda a gente a escolher. uhum, A gente tem hoje 13 tonalidades de terras de Minas, em pontos de Minas que a gente coleta. uhum, Mas a gente nunca está completa. Eu acho que o movimento mudou também, né? Porque uhum, antes a gente estava em trilha, assim, que a gente ia. Hoje também a gente quer estar com as pessoas, então a gente faz a brincadeira com a terra, em parques, a gente, né, e vai dessa maneira. Mas está um pouquinho menos em relação às florestas, mas é um desejo constante dela, mas também por conta do período do ano, né, que agora é um período que a gente entra em muita produção aqui no ateliê, uhum, mas janeiro está aí, tudo volta ao normal. Eu fiquei curioso com essa questão das. Assim, eu confesso que eu não sou uma pessoa familiarizada com a questão de pigmentos e fabricação de tintas nesse nível, ou em qualquer nível, mas enfim, me chamou a atenção essa coisa das terras e das tonalidades, assim, porque me parece uma coisa extremamente refinada e, ao mesmo tempo, uma coisa extremamente voltada para uma natureza, para uma coisa, assim, um apego à natureza diferente também. Uhum. Queria que se você, falasse, assim, de uma maneira, simples, assim, na medida do possível, porque eu acho que não deve ser deixado de lado essas características bacanas que eu estou mencionando, mas o que faz essas suas tintas serem diferentes da maioria, Denise? Porque é o que a impressão que passa para mim é essa, que você conseguiu achar nesse contexto todo um produto, falando de uma maneira bem reducionista, tá, eu sei que não é só isso, Uhum, mas uhum, sob o ponto de vista comercial, um produto único, assim, meio único. Então uhum. explica para quem não tem essa familiaridade, meu caso, assim, por exemplo, como que você destacaria essas realizações suas aí das tintas e tudo mais, assim?
Não, primeiro que, na verdade, eu revisitei, a produção ainda, do Homem das Cavernas, que produziam as tintas a partir dos minerais, né, com dos animais, enfim. E usando a gordura, né, o sangue desses animais, as terras, e que estão lá ainda preservadas até o dia de hoje. O que Uhum, acontece é que, ele 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 não é, né, eh, e jamais, né, eu fui a primeira pessoa a fazer isso. Eu acho que o que diferencia as minhas tintas de terra do que, às vezes a gente pode encontrar no mercado, é que o que que eu tentei fazer? Eu tentei aproximar a qualidade da minha tinta de solos, a partir de solos, de uma tinta comercial. uhum, Uhum, Tenho a fala de uma educadora que um dia me disse que a os alu que ela acha lindo o trabalho, o movimento, e acha importante a coisa da gente produzir tintas naturais, mas que quando ela fazia as tintas naturais para os alunos dela dizia que: "Professora, olha, eu não gosto muito dessas tintas, elas não são fortes, elas não são vívidas, elas não são brilhantes". Então essa fala é importante, por quê? Porque daí, Carlos, eu fui pesquisar como que eu conseguia, através da coleta, tá, quando que eu tinha que coletar, como que eu tinha que extrair esse pigmento, né, a gente não uhum. pega a terra, passa num pilão e tá pronto pra gente usar. Eu uhum, imagino que não, eu imagino que é Né, complexo pra caramba. é é super complexo, cada solo tem uma história diferente. uhum, Então, eu acho que o que diferencia é o desejo de fazer uma boa leitura, tanto dos minerais quanto das plantas, que é o que passa aqui. É uhum, saber fazer uma leitura muito sensível daquilo que aquele pigmento pede, né. É Uhum, mais e fazer essa pesquisa é você pensar em todos, os estados, né, aquela planta ou aquele mineral na água, no calor, no frio, no uhum. vapor, enfim, nas várias transformações dos seus estados. Então, a pesquisa ela é imensa, eu ela não tem fim, e acho que é isso, assim, eu parei para pesquisar como que eu poderia oferecer uma tinta, brilhante, vívida, eh, transparente, quando a gente fala da aquarela, ou com certa opacidade, mas que encante quem está usando, né. Uma tinta completamente afetiva, eu tenho hoje são 3 séries, a gente está para lançar a série 4 no ano que vem, Uhum, porque eu tenho, por exemplo, a série um que são uma pena que a gente vocês não possa ver, mas, e que a Soraya também quando esteve aqui no ateliê não conseguiu ver, mas, porque eu não estava nesse momento, a gente vai fazendo isso de tempos em tempos, então, a gente estava aqui separando, né, tirando tudo que a gente não deseja do solo que esteja na nossa tinta, então a gente vai sacando isso, para entendi. ficar uhum, só com o que é importante, esse pigmento, né. E então a minha primeira série ela é só das terras que eu coleto e que eu faço a extração do pigmento. A Uhum, nossa segunda série é a série que a gente, fez de grafite, que é um grafite natural também, uhum, né. A série 3 é uma série que a gente ampliou o projeto e a gente utiliza solos mineiros, mas que não é com coleta e extração minha, tá. uhum. É uma argila, né, que a gente sabe a procedência, eu fui lá para escolher as cores. Então, diante disso, eu já tenho o certificado desse solo, que ele não tem metal pesado e tudo mais. E aí, a partir disso, eu tinjo essa terra com pigmentos, que são elaborados, né, são pigmentos, orgânicos, pigmentos inorgânicos, sintéticos, que vão tingir essa terra. E aí a série 4 que vai chegar por aí no ano que vem, é uma série que ela é muito solicitada pelos artistas,
principalmente pela transparência desses pigmentos, que quando a gente coloca terra numa tinta aquarela, a gente não tem como, a gente traz uma certa opacidade. A gente Hum. quando a gente trabalha com terra, o artista costuma eu estou falando o artista, mas a criança, o educador, enfim, o artista porque tá mais talvez ali, estudando esses valores todos, a performance dessa tinta, ela é um pouco mais opaca. Então, ela pode ficar transparente, o artista precisa trabalhar de uma outra maneira com as tintas de terra, é um novo jeito de pintar, segundo a minha amiga aquarelista Daniele Noronha. E, a série 4 ela vai ser só o pigmento puro. Então, eu estou indo com muito devagar, eu fico muito tempo numa pesquisa, eu fiquei muito tempo na terra, fiquei quase 3 anos, quase 3 anos, estudando como melhorar a minha extração de pigmento das terras que eu coleto, né. Uhum. E acho que é isso, assim, não sei se eu respondi sua pergunta. Não, acho que respondeu completamente. Assim, abre uma perspectiva para um campo, assim, de atuação que eu, pelo menos, assim, de uma pessoa que não é tão ligada a esse setor, é uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse ser assim, né. Sim, sim. É Acho muito muito bonito. Vem aqui especial, da assim. próxima vez com a Soraya. Uhum. Convite aceito, porque eu fico muito curioso, principalmente com a questão da coleta, eu não imaginei que pudesse ser Sim, uma coisa tão dedicada, uma coisa tão acurada, né, no sentido de sim, precisa Uhum. mesmo, né. Né, sim, Soraya, o que que você acha disso tudo? Sim, sim, é muito bonito saber, porque eu como artista, e falando como artista, tenho uma necessidade de ter, pigmentos naturais, e eu sempre esbarrava nessa questão, Denise, da fixação, por exemplo, né. É uma coisa que às vezes você vê linda a tinta, você fala: "Ai, que lindo, natural, não sei o quê", mas aí depois de um mês, 2, não é mais aquela coisa e aí causa essa frustração. No teu caso é exatamente o contrário, a gente vê que tem uma preocupação ali com a fixação, com o brilho, com o perene, né, a coisa de deixar realmente aquela arte perene com aquele solo. Eu fico encantada, sou encantada com a é. poética, com a Uhum. história e também com os materiais. A gente vai deixar aqui também na na descrição, os contatos da Denise para as pessoas entrarem, né, em Com contato certeza, entrar em contigo. contato e conhecerem tudo isso, né. E só aproveitando o gancho para lembrar as pessoas que o podcast é uma sequência, então assistam e também nas próximas, Próximos episódios. nos próximos episódios também divulguem, e ajuda a gente a continuar esse trabalho. É isso, Excelente. eu queria agradecer muito a Denise por estar Muito, aqui muito. com a gente, uma conversa ótima, fiquei muito feliz com um monte de coisas, assim, que eu acho que vão interessar tanto as pessoas que atuam nesse setor das artes plásticas, artes visuais e tal, mas como uma pessoa leiga interessada em descobrir coisas novas, que é o meu caso, assim, achei tudo muito Uhum. interessante. Eu Obrigado, Denise. que agradeço, Soraya, Carlos, agradeço Obrigada. muito a oportunidade de falar da nossa pesquisa, do nosso projeto. A Lina não está aqui, mas em nome dela, né, agradecemos demais o convite, sucesso, sucesso para vocês e quero acompanhá-los. Maravilha. Soraya, muito obrigado. Vamos Obrigada, obrigada. Voltamos então, pessoal. Muito obrigado por vocês ficarem aqui com a gente, ouvindo o nosso programa, o nosso episódio. Tivemos aqui a Denise Valarini, da Poética do Habitar. Lembrando que o Retomada é uma realização da Associação Mundo Solidário, oferecimento do Fundo Nacional da Cultura, do Ministério da Cultura, e tem os trabalhos técnicos da Mabel Zevadios e a equipe dela. A gente volta então no próximo episódio. Muito obrigado e até lá. Tchau.